Fabiola, a gente sempre enaltece aqui os pontos de vista diversos, né? E é muito bom ter aqui gente com a qualificação da professora Heloísa Machado, e ela nos traz esse ponto de vista, né? Que, na visão dela, por ser este o primeiro documento oficial a oferecer à sociedade brasileira um roteiro compreensível dessa tentativa de virada de mesa que foi patrocinada pelo Bolsonaro, esse documento teria uma importância, uma relevância historiográfica grande. A minha impressão, Fabiola, é de que não há dúvida que o documento tem uma relevância, mas a minha ressalva é de que poderia ter uma relevância muito maior. E há um quê de acordão que tisna esse documento. Então, o que houve na CPI foi um acordo tácito que foi firmado nos subterrâneos de Brasília, bem longe dos refletores, e que compromete o resultado da comissão. A maioria governista na CPI, ela se absteve de convocar os principais oficiais que se acumpliciaram com o Bolsonaro. E por que fez isso? Você deve se lembrar, Fabíola, a gente comentou aqui, aconteceu em 25 de setembro, era a véspera do depoimento na CPI do general Augusto Heleno, que foi o chefe do Gabinete de Segurança Institucional do Bolsonaro. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, foi ao Ministério da Defesa. Ele se reuniu com o ministro José Múcio e disse, é preciso lembrar que o Randolph foi uma das estrelas da CPI da Covid. Ele compôs aquela maioria que impôs um nocaute ao negacionismo sanitário do Bolsonaro lá na CPI da Covid. Este mesmo Randolph foi, na condição de líder do governo, ao ministro da Defesa para perguntar a ele, isso não foi apuração de alguém, não, o próprio Randolph disse na saída do encontro, foi perguntar ao ministro da Defesa se haveria algum constrangimento caso fossem convocados oficiais do Exército e da Marinha para depor na CPI. E o ministro José Múcio disse, diante das câmeras, absolutamente nenhum constrangimento. Àquela altura, estamos falando de 25 de setembro, já estava convocado o general Braga Neto, ex-ministro da Defesa, companheiro de chapa do Bolsonaro, chefão da Casa Civil do Bolsonaro, e ainda estavam pendentes de votação na CPI requerimentos de convocação de gente como o ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, dois ex-comandantes de tropa, o almirante Almir Garnier, da Marinha, o general Marco Antônio Freire Gomes, do Exército, todos nomes mencionados pelo delator Mauro Cid como participantes de uma reunião na qual o Bolsonaro discutiu a hipótese de virada de mesa. E o que aconteceu depois disso? O depoimento do Braga Neto, que agora está implicado lá no relatório da senadora Elisiane, como participante da tentativa de golpe e tal, ele foi adiado 2 vezes e depois cancelado. A CPI abriu mão de ouvir o Braga Neto, que já estava convocado. E, embora fosse majoritária, como já realçamos aqui na CPI, a bancada do governo desistiu de acionar a sua maioria para aprovar a convocação dos oficiais, até do almirante Almir Garnier, que, segundo o Mauro Cid, apoiou a ideia do golpe. Então, a semana passada não houve reunião mais na CPI. O Arthur Maia, que preside a comissão, ele disse, olha, não tem mais convocação, acabou a brincadeira e agora só vamos nos reunir novamente no dia 17, agora, para a leitura do relatório final. Então ficou, Fabíola, o constrangimento aquele constrangimento que o Zé Múcio disse que não havia para a convocação de oficiais, existia, ficou constrangida a plateia, que foi privada do direito de ouvir esses oficiais. Esses oficiais devem explicações à sociedade brasileira. E perdemos uma oportunidade. Agora espera-se que a Polícia Federal realize esse trabalho que a CPI poderia ter realizado na frente da Polícia Federal, mas se absteve de fazê-lo, Fabíola, porque houve um acordão. E esse acordão desmerece o relatório da senadora. Então, há ali, de fato, um enredo bem contado, que tem começo, meio e fim, mas esse enredo está tisnado por esse acordo, Fabíola.
Então, eu não enxergo nesse relatório a importância historiográfica que ele poderia ter se a CPI tivesse trabalhado adequadamente, sem acordos subterrâneos, Fabiola.